Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Hapkido, Entre Técnicas e Tradições. Eu sou seu anfitrião e hoje vamos falar sobre o Hapkido no estado do Paraná e o seu personagem mais importante, Mestre Hong Sun Kang. Prepare seu dobo, ajuste sua faixa e venha conosco para mais uma viagem pela história das artes marciais coreanas. O estado do Paraná ocupa um lugar especial na história das artes marciais coreanas no Brasil. Quando falamos sobre a expansão do Hapkido em território brasileiro, é impossível não falar de Curitiba e da influência do grão-mestre Hong Sun Kang. Mais do que um mestre de Hapkido, Kang ajudou a construir uma verdadeira ponte cultural entre Brasil e Coreia, difundindo não apenas o Hapkido, mas também o Taekwondo e o Kumdo. Hong Sun Kang nasceu em Haenam, na Coreia do Sul, em 1943. Sua trajetória marcial começou ainda jovem, em 1955. Após anos de treinamento, tornou-se faixa preta em Taekwondo e, posteriormente, serviu no exército coreano, atuando como instrutor militar de artes marciais. Durante os anos 1970, recebeu certificações nacionais e internacionais de arbitragem e instrução, tornando-se uma referência técnica dentro do Taekwondo coreano. Em 1978, chegou ao Brasil, trazendo consigo graduações avançadas em Taekwondo e Hapkido. Inicialmente passou pelo Rio de Janeiro, mas pouco tempo depois escolheu Curitiba como residência definitiva. Na época, o Taekwondo ainda estava em processo de expansão no Brasil. Kang tornou-se um dos nomes mais ativos na formação de atletas, árbitros e professores. Ele atuou como árbitro internacional em campeonatos mundiais, jogos pan-americanos e eventos ligados à estrutura internacional do Taekwondo. Também organizou campeonatos internacionais em Curitiba. Faixa preta, nona Dan de Taekwondo, pelo WTF, reconhecida pela Kukkiwon, sede mundial do Taekwondo, localizada em Seul, recebendo o certificado em 21 de agosto de 1995. Apesar de possuir forte ligação com o Taekwondo, Kang também aprofundou seus estudos no Hapkido. Ao perceber que o sistema tradicional tinha pouca visibilidade competitiva quando comparado ao Taekwondo, desenvolveu um formato esportivo voltado para competições e apresentações. Assim, surgiu o chamado Hapkido esportivo, posteriormente ligado à World Sport Hapkido Federation. A proposta não era abandonar as técnicas tradicionais. Pelo contrário, o sistema mantinha chaves articulares, projeções, torções, quedas, técnicas de defesa pessoal, armas tradicionais, formas, combate esportivo. A diferença estava na criação de regras que permitiam competições organizadas e maior visibilidade pública. Foi em Curitiba que esse modelo ganhou força e passou a influenciar praticantes de diversas regiões do Brasil. Talvez o aluno mais famoso associado ao mestre Kang seja o ex-campeão do UFC, Anderson Silva. Antes de se tornar uma lenda do MMA, Anderson treinou Taekwondo em Curitiba, sob orientação de Hong Sun Kang. Segundo relatos do próprio Anderson em entrevistas, ele não tinha condições financeiras para treinar regularmente. Foi autorizado a permanecer na academia, ajudando na limpeza do local em troca dos treinamentos. Kang relembra que os treinos eram extremamente exigentes e que Anderson frequentemente terminava as sessões chorando devido à intensidade dos exercícios. Mesmo assim, continuou treinando por vários anos. Posteriormente, alcançou a faixa preta em Taekwondo e utilizou essa base de chutes, movimentação e controle de distância para construir o estilo que o transformaria em um dos maiores lutadores da história do MMA. Ao longo das décadas,
Curitiba tornou-se sede de campeonatos, seminários internacionais e graduações. Atletas de diversos lugares passaram pelo Paraná para competir e treinar. A influência de Hong Sun Kang alcançou América do Sul, América do Norte, Europa, Oriente Médio e Ásia, por meio de federações, intercâmbios técnicos e eventos internacionais. Por isso, quando falamos da história do Hapkido no Paraná, não estamos falando apenas de uma arte marcial. Estamos falando de um movimento que conectou Hapkido, Taekwondo, Kumdo, formação esportiva, defesa pessoal, cultura coreana, intercâmbio internacional. E no centro dessa história está uma figura que ajudou a moldar gerações de praticantes, o grão-mestre Hong Sun Kang. Muitas vezes, quando ouvimos falar de grandes mestres, imaginamos figuras que pertencem apenas aos livros de história. Mas no caso do grão-mestre Hong Sun Kang, a história continua sendo escrita. Mesmo caminhando para seus 83 anos, sua influência ainda pode ser vista dentro dos dojangs, nos campeonatos, nos seminários e principalmente na formação de novas gerações de praticantes. Sua trajetória ultrapassou a condição de fundador ou pioneiro. Kang se tornou uma referência viva para milhares de atletas, professores e escolas espalhadas pelo Brasil. Ao longo de décadas, ele ajudou a construir uma visão de arte marcial baseada em disciplina, respeito, perseverança e aperfeiçoamento constante. E talvez o mais impressionante seja que sua influência não está apenas nas graduações ou nos certificados. Ela está na cultura que permaneceu. Na escola Fogo Negro, parte dessa herança continua presente diariamente. Ela aparece na valorização da disciplina antes da graduação, na ideia de que a técnica precisa na busca constante pelo aperfeiçoamento, no respeito à tradição e também na compreensão de que o praticante nunca deve parar de evoluir. Essa visão lembra muito os princípios transmitidos pelos mestres coreanos que ajudaram a consolidar o Hapkido no Brasil. A graduação não representa um fim, mas o início de uma responsabilidade ainda maior. Dentro da Fogo Negro, essa influência também aparece na valorização do sistema completo do Hapkido. Defesa pessoal, combate, formas, quedas, projeções, armas tradicionais, preparação física, filosofia marcial. Uma visão muito próxima daquilo que Hong Sun Kang sempre procurou preservar ao longo de sua carreira. Existe algo que chama a atenção em muitos dos grandes mestres coreanos. Mesmo após décadas de prática, eles continuam treinando, ensinando e participando ativamente do desenvolvimento de seus alunos. Hong Sun Kang tornou-se um símbolo disso. Sua própria trajetória mostra que a arte marcial não termina quando acabam as competições. Ela continua durante toda a vida. Para muitos atletas não só do Paraná, o exemplo do mestre não está apenas em seus títulos internacionais, nas federações fundadas ou nos campeonatos organizados. Está na longevidade, na dedicação de alguém que passou mais de 6 décadas envolvido com as artes marciais e continua sendo lembrado e respeitado por diferentes gerações. Quando um aluno de Hapkido entra no tatame hoje, talvez ele nunca tenha visto os primeiros seminários realizados em Curitiba. Talvez não tenha acompanhado a chegada dos mestres coreanos ao Brasil. Talvez nem tenha vivido a época em que o Hapkido ainda era pouco conhecido. Mas mesmo assim, existe uma conexão, porque cada geração transmite um pouco da anterior. E através dos professores, dos treinamentos, dos ensinamentos técnicos e da filosofia marcial, parte desse legado continua sendo passada adiante. É por isso que a influência de Hong Sun Kang não se mede apenas pelos anos de prática.
Ela se mede pelas pessoas que continuam carregando esses ensinamentos. Em 2026, aos 83 anos, o grão-mestre Hong Sun Kang representa muito mais do que uma graduação ou um cargo. Ele representa uma geração de mestres que ajudou a construir as artes marciais coreanas no Brasil. E em escolas como a Fogo Negro, seu legado continua vivo em cada treino, em cada faixa conquistada, em cada atleta formado e em cada praticante que entende que o verdadeiro caminho marcial não termina com uma medalha ou um cinturão. Ele continua por toda a vida.